a gente chama de parafuso, que é o que a gente, né, o que gira. Então, o que acontece? Você introduz para que ele fique virado para baixo. Então, vamos ilustrar aqui, tá? Então, seria mais ou menos isso. A gente introduz 45 graus, na hora que o espéculo está lá dentro, à medida que ele vai entrando, o parafuso, que no caso aqui está verdinho, geralmente é o laranjado, tá? Mas o verdinho fica para baixo. E aí, eu aproveito também essas discussões para quem nunca viu, tá? Isso aqui é bem interessante, eu acho legal, é esse espéculo que a gente fala que ele vem com uma luzinha de LED, tá? Então, é um espéculo com luz. Então, por exemplo, introduzimos um espéculo. Vocês concordam que a gente não está enxergando nada, né? Talvez não tenha um foco aqui. Mas olha que legal quando a gente acende a luz de LED, tá? Então, olha como a gente consegue visualizar melhor. E aí a gente não precisa daquele foco ali na orelha esquentando, tá? Então, muitos locais a gente já tem esse espéculo. Então, é simples. É um espéculo acoplado a uma luz de LED, tá? O espéculo ele é descartável. Você só encaixa, tá? Esse instrumento aqui para iluminar. Vou voltar aqui de novo para quem não percebeu. Olha a diferença, então. A gente introduz o espéculo, tá? Quando a gente acende a luzinha, olha a diferença, como dá para enxergar muito melhor, tá bom? Então, é só um a mais aí para quem de repente nunca viu, até como uma curiosidade, tá? Lembrando que no SUS geralmente são aqueles focos e que a gente reza e torce para que ele pelo menos funcione, consiga iluminar alguma coisa, tá? Mas aí realmente é bem mais chique mesmo, né? Muito bem, então tá. Então a gente visualizou o colo, tá? E aí o que a gente espera mais ou menos enxergar isso aqui, tá? Muitas imagens, né? Quem já teve aula comigo ali no quarto ano, vão lembrar que são imagens de aulas, minhas aulas aí de HPV, de câncer de colo, né, de câncer de ovário, de endométrio. Então algumas imagens eu gosto de repetir porque eu acho que fica, né? Quanto mais vocês vão visualizando isso, vai gravando até um pouco melhor, tá? Então a gente enxerga o colo, então se tiver alguma lesão, alguma coisa a gente já enxerga, se tiver algum corrimento, tá? Então olha a importância do especular. O que mais que a gente pode ver no especular? Isso aqui, ó. O que é isso? Ó, o colo bem bonitinho e um fiozinho de DIL. Então, para quem nunca viu um fio de DIL, a gente enxerga no exame especular dessa maneira. Às vezes ele está mais grudadinho no colo, às vezes ele está mais, né, quando ele está um pouquinho mais comprido, mas olha como ele fica tranquilo, né? Então, quem nunca viu, é isso que a gente espera ver no exame especular, tá? E uma outra coisa que a gente pode enxergar, e ainda bem que está cada vez mais raro, é isso aqui, tá? Olha que coisa feia. Olha a diferença de um colo normal para um câncer de colo. Então, quem nunca viu, isso aqui é um câncer de colo, tá? Já bem avançado. Provavelmente é uma paciente que não estava fazendo rastreamento, ou, né, enfim, teve algum problema. Porque para chegar nesse estágio hoje, é porque o negócio é uma evolução, né? Lembre-se que o câncer do colo do útero tem uma evolução muito lenta, né? Então, se chegou a esse ponto, alguém falhou, ou a paciente, ou o sistema de saúde, alguma coisa, mas alguém falhou, não pode chegar a esse estágio, tá bom? Então, muito simples, tá? Então, percebam que o que a gente vai fazer hoje é isso, praticamente nada escrito, só figuras, imagens, mas para relembrar. E se alguém tiver alguma dúvida, vamos perguntando aí, tá bom? Então, isso é o exame especular. Então, como eu disse para vocês, serve para avaliar sangramento. Às vezes eu passo um espéculo e vejo um pólipo. Pólipo é uma carninha ali no colo do útero. Às vezes é muito simples, eu vou ali, tiro um pedaço e resolvo talvez o que está causando uma hemorragia na paciente, tá? Então, é um exame muito simples, qualquer um consegue fazer, mas tem que ter essa noção e essa entrada é uma das coisas mais importantes aqui, ok? Muito bem. Seguindo aqui nossa conversa, então tem uma outra situação que é isso aqui, né? Quem é da LASMIN, principalmente, já deve estar enjoado de ouvir falar de várias aulas e treinamentos, isso, né, sobre o Papa Nicolau, ou colpocitologia oncótica, ou citopatológico do colo, ou preventivo, né? Vocês lembram que eu posso chamar do nome que quiserem, né? Então, mais comum pelas pacientes é Papa Nicolau, tá? E preventivo também muitas usam, mas o nome, assim, tecnicamente, melhor mesmo seria a colpocitologia oncótica, tá? Então, a gente tem aqui a nossa espátula de aire, tá? A escovinha endocervical. E aí, eu queria só lembrá-los uma coisa, né? Mais uma vez, eu não vou poder entrar em detalhes, senão a gente fica até amanhã aqui conversando. Mas, ó, vamos lembrar que a região que dá o câncer, né? Olha, é onde que dá o câncer de colo, né? Lembra que é nessa região de transição, que é essa zona de transformação, que é o que a gente chama de JEC, né? O que é JEC? Junção escamo-colunar. É aquela região onde o epitélio lá de dentro, que é esse vermelhinho que a gente está enxergando, ele se transforma aqui nesse escamoso que é o rosinha. Como é uma área que está em intensa mitose, né? Então é uma região onde surge o câncer. Então, se você sabe que o câncer surge nessa transição, não tem sentido você pegar essa espátula e ficar esfregando, né? E aí, mais uma vez, a importância da gente
né, de uma conversa assim um pouco mais rápido, mas lembrá-los, né? Então você vai pegar essa ponta, né? A gente chama de rabo de peixe, né? Você encaixa aqui no orifício e gira 360 graus para tentar pegar a região da jeque, mas principalmente aqui essa região um pouquinho mais de fora, que a gente chama de ectocervix. Aí pegou, né, coletou, passou na lâmina, você vai pegar a escovinha do cervical, aí sim você vai introduzir. O quanto você vai introduzir? Bom, depende se você estiver enxergando a jeque, que é essa região, você pode enxergar só, pode inserir só um pouquinho. Se você não estiver enxergando a jeque, então, por exemplo, uma paciente pós-menopausa, a jeque está lá, bem lá para dentro. Então, você tem que introduzir a escovinha um pouco mais, tá? Então, vai depender do seu exame especular para você saber o quanto você vai introduzir a escovinha. Tá? E aí você coletou, botou na lâmina, usou, né, enfim, o fixador e envia para o laboratório. Tá? Então, só repassando, detalhezinho, não esqueça então, tá? Região que surge o câncer é na região da jeque, porque é uma área que está em intensa mitose, tá? Igual eu coloquei ali do espéculo ali com a luzinha de LED, tá? Para quem nunca viu também, isso aqui é o Papa Nicolau, né, que a gente fala que é o convencional, né, que é a colpostologia convencional. Vamos lembrar que existe também o meio líquido, que o materialzinho, a vantagem dele é que em um só ele vai usar como se usasse esses dois em um, tá? Então, essa região aqui de fora pega material da ectocervice e essa aqui mais compridinha usa como se fosse uma escovinha, tá? E aí você coloca dentro de um potinho e envia para o laboratório essa partezinha branca aqui, tá bom? É um pouco mais simples, tá? Mas no final das contas, o resultado mesmo, assim, os estudos não mostraram grande superioridade, tá? Geralmente, né, em consultórios particulares, muitas vezes usam esse aqui, mas lembrando que o resultado final não foi tão diferente assim. Muito bem. Então, Papa Nicolau também, então, importantíssimo. Isso aqui, o que é que eu estou tentando ilustrar para vocês? Bom, então, o médico ou a médica introduziram 2 dedos na vagina da paciente, tá? E com a mão de cima aqui veio na região, né, suprapúbica ali, na verdade, em cima da pub, na verdade, né? O que é isso aqui? É o que a gente chama de toque bimanual, tá? Então, o toque vaginal bimanual. Qual que é a ideia desse toque? Bom, se vocês perceberem aqui pela figura, a gente mais ou menos, se você for bem treinado, né, paciente não for muito obesa, né, tem situações que atrapalham, você consegue dizer mais ou menos como que está esse útero. Se ele está voltado para frente, que a gente chama de em antiverso flexão, ou se ele está para trás, que a gente chama de retrovertido, tá? Outra coisa que ele ajuda bastante, quando você coloca o seu dedo aqui e mexe o colo, se a paciente tiver uma queixa de dispareunia, o que é dispareunia mesmo? A dispareunia, dor na relação sexual, às vezes você vai estar simulando exatamente a dor que ela refere que tem durante a relação. Que é a mesma coisa quando o pênis bate aqui. É quando o seu dedo vai lá e mexe no colo, tá? Quais situações que pode dar essa dor intensa? Endometriose e DIP, doença inflamatória pélvica, tá? Então, o seu exame, o seu toque vaginal, muitas vezes complementa ali um exame especular, tá? Então, eu queria só lembrá-los que é dessa maneira que a gente faz. Lembrando, mais uma vez, são só 2 dedos que introduzem, tá? Às vezes tem gente que coloca 3, 4, principalmente eu vou falar daqui a pouquinho na obstetrícia, lembrando que são 2 dedos, tá? Você não vai introduzir 3. Quando às vezes o introito ele é muito fechadinho, muito apertado, por exemplo, numa idosa, uma senhora de 80 anos, né? De repente, você por algum motivo precisa examinar, de repente ela está aí há 20 anos sem ter relação sexual, né? O que vai acontecendo? Ele vai estenosando o canal. Então, mal entra um dedo. Então, nesse caso, você não vai introduzir 2 dedos, tá? Mas geralmente são os 2 que você vai introduzir. Outra coisa que eu queria lembrá-los aqui, tá? Então, aqui é uma figura de um especular, mas eu queria lembrá-los que a posição mais comum do útero é isso aqui, ó. Então, em AVF. Então, quando vocês pegarem no ultrassom e tiver escrito lá, útero em AVF, significa em antiverso flexão. Ou seja, ó, ele está viradinho para frente. O paciente está deitado, ele está viradinho para frente aqui, tá? Qual que é uma outra consequência importantíssima de saber essa posição anatômica do útero? Uma inserção de DIU, né? Uma inserção de Mirena, uma inserção de Cailina. Olha só essa questão, essa figura, pensando numa anatomia de inserção de DIU. Para quem já viu, né? Olha só. Então, se eu não fizer nada aqui, imagina como que eu vou entrar com DIU e fazer essa curvatura toda. Como que eu consigo melhorar isso aqui? Eu vou pegar uma pinça que eu chamo de pinça de Posey e eu vou dar uma beliscada, eu vou prender nesse lábio anterior do colo e vou puxar. Na hora que eu puxo esse lábio anterior, o que acontece com o útero? Ele tende a dar uma retificada, tá? E aí facilita na inserção.
Porque se você não tiver essa noção, você for introduzir, então, olha só a anatomia, o colo do útero, por isso que a gente fala que ele geralmente ele é posterior. Olha a maneira que ele fica. Se você não tomar esse cuidado, corre o risco de você introduzir um DIU e ele fazer esse caminho aqui, ó. Aí você vai introduzir um DIU lá no intestino da paciente, tá? Então, olha a importância, um detalhe pequeno. Mas como vocês, né, e nos nossos ambulatórios, vocês sabem que vocês inserem o DIU, a gente deixa vocês inserirem. Claro que a gente fica de olho o tempo todo ali, né? Mas o grande ponto crítico é na hora de introduzir a pinça para fazer a medida, né? Como que é o nome aquele instrumento? Pinça não, aquele instrumento que a gente mede, né? Bom, medida a gente fala que é metria, né? E como que eu chamo então a medida do útero? O útero do grego é ístero, então é histerometria. Então o que é histerometria? É eu introduzir um instrumento, né, que eu chamo histerômetro, eu faço a medida, eu vejo o quanto que ele entra para eu posicionar o DIU certinho e não diminuir o risco de perfuração, tá? Mas antes de tudo isso, não esquecerem de retificar um pouquinho esse útero. Para quem já viu ali, manuseou um Mirena de verdade, né, um Cailina, vocês devem lembrar que ele é bem curvadinho para cima, né? Diferente do DIU de cobre, que ele é reto, o Mirena ou Cailina, ele é curvadinho para cima. Para quê? Para tentar respeitar um pouquinho mais essa anatomia, tá? Então, por curiosidade, quem for acompanhar uma inserção ali, na hora que abrir a caixinha, reparem bem no insertor, vocês vão ver que ele é curvadinho, tá? E aí uma dúvida que surge também é e se o útero for retrovertido? O que é retrovertido? É esse útero caído para trás, tá? O que a gente tem que fazer? Olha a importância, então, de repente, de você ter feito um toque vaginal antes, né, bimanual. Porque se ele for retrovertido, você não vai pensar no lábio anterior, que é esse aqui de cima. Você vai pensar no posterior. Por quê? Porque agora a posição está invertida. Então, você vai pensar no posterior e puxar, o útero ele vai subir um pouquinho, tá? Então, se você não souber a posição do útero da sua paciente, a chance de você ter algum problema aumenta mais, ok? Muito bem, espero que vocês estejam conseguindo compreender, tá? Qualquer dúvida, reforço aí, fiquem à vontade. Se quiserem abrir o áudio aí para perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem, então falamos um pouquinho do especular, da colpostologia oncótica, do toque. Agora vamos pensar o seguinte: aquela paciente que fez um Papa Nicolau e o Papa Nicolau deu alguma achada normal que eu precise seguir a investigação, tá? Isso é um assunto meu de aula com vocês, né? Então, eu espero que quem já teve aula no quarto ano, que lembre mais ou menos, pelo menos, que existem algumas alterações que me indicam fazer uma colposcopia, tá? Então, o nome desse examezinho aqui, tá? O aparelho chama de colposcópio. Olha, mais uma vez pelo nome, né? Quem já passou comigo em ambulatório sabe que eu insisto com vocês, de vocês compreenderem o nome, para não precisar ficar decorando, né? Colpo, do grego, é vagina, tá? Oscopia é olhar. Então, o exame que eu vou introduzir, né? Eu olhar com um microscópio lá dentro da vagina, colposcopia. E qual que é a ideia da colposcopia? É eu tentar visualizar o colo. Não sei se vocês estão enxergando aqui, tá? Em ambulatórios e escolas, né, a gente muitas vezes tem um monitor junto, tá? Em consultório, geralmente, a gente olha aqui né, como se fosse um microscópio, mas quando tem algumas outras pessoas acompanhando, a gente usa uma tela, tá? Então, o que é a colposcopia? Mais uma vez, a gente visualiza o colo, e aí na colposcopia, eu aplico dois produtos, né? Geralmente, eu aplico o ácido acético, tá? Ó, pintei no colo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas olha o que formou aqui, ó, uma imagem que eu chamo de epitélio aceto branco, tá? Isso não é um bom sinal. Então, o que eu vou fazer se no meu exame ali com ácido acético eu vi uma alteração? Eu vou ter que ir lá e fazer uma biópsia, tá? Então, qual que é o objetivo da colposcopia? É direcionar a minha biópsia. Por isso que eu chamo, na verdade, quando eu falo assim, tem um achado normal lá de AGC, atipias em células glandulares. Qual que é a minha conduta? Colposcopia com biópsia, tá? Então, a colposcopia vai só olhar, mas o que vai me definir mesmo é a minha biópsia. Só que entendo que eu só vou fazer biópsia se tiver alterado. Porque se, por exemplo, esse colo, eu já passei o ácido nele, eu não estou vendo nada porque não tem nada. Ok? Então, eu uso ácido acético, e aí eu posso usar um outro produto também, que eu chamo de Lugol, que é o que a gente chama de teste de Schiller. O que ele faz? Olha que isso daqui dá para visualizar até melhor. Então, a gente pinta o colo, um produto é meio marrom, escuro, assim, ele é bem escurecido. Na área que tiver talvez uma possível lesão, ele não vai corar.
Olha que interessante, ele fica praticamente branco aqui, tá? Ou um marronzinho mais claro. Essa é uma área suspeita. O que eu vou fazer? Eu vou nessa área suspeita e vou fazer a biópsia, tá? Entendam que esses dois colos não é da mesma paciente, tá? Se ele fosse da mesma paciente, essa coloração, ele ficaria com esse mesmo contorno do que o de cima, tá? Então, se a gente não viu muito bem com o ácido, na hora que você passa o Lugol, a gente consegue enxergar talvez até melhor, tá? Aí eu vi essa lesão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pinça, tá? Pinça de biópsia, tá? Não sei se ficou muito pequeno aí para vocês, mas olha como que é a pontinha dela. Ela vem como se fosse uma bolinha. Você vai ali nessa região, dá uma beliscadinha, tira só um pedacinho para fazer o estudo histopatológico, tá? Então, isso é a colposcopia, né? Quando que eu faço, então? Quando tiver um Papa Nicolau alterado. Bom, quem ainda está do terceiro ano para baixo, a gente no quarto ano a gente vai ter uma aula meio pesada, mas é uma aula importante, que aí a gente descreve todos os achados, o que eu faço exatamente com cada achado, tá bom? Então, isso aqui é a colposcopia. Vou dizer para vocês que dos que eu falei até agora é o menos importante, porque até então eu estava falando coisas mais assim, que qualquer médico tem que saber fazer. Colposcopia, aí já é uma coisa mais especialista mesmo, tá? Mas eu acho que não custa nada a gente relembrar aqui. Muito bem. Outra coisa do dia a dia, né? Que quando a gente está atendendo lá, a gente pega muito, né? Então, será que vocês conseguem me dizer o que é isso aí? Ah, bom, é um ultrassom, né? Mas o que é essa imagem aqui? Bom, então isso aqui é um ultrassom transvaginal, tá? Para quem nunca viu um transdutor, é mais ou menos assim que é inserido na vagina. Então, entenda, olha mais uma vez o útero em AVF, ele viradinho para cima, tá? E o que é essa estrutura aqui? É a bexiga. Tá? Olha como é a relação aqui do útero com a bexiga e com o reto, tá? Então, eles ficam todos grudadinhos. Por isso que aquela paciente que tem uma endometriose, por exemplo, e aí dá um monte de aderência, né? Uma cirurgia, às vezes, quando precisa fazer é difícil, porque a bexiga gruda no útero, ele já está coladinho, só que ele fica mais grudado ainda. O intestino vai lá por trás e gruda no útero, então vira uma pelve um pouco mais difícil, tá? Mas o que eu queria chamar atenção aqui, mostrando uma ultrassonografia transvaginal? Então, eu queria que, né, quem tem, de repente, aí, as mulheres que têm ultrassom em casa, transvaginal fácil aí, gostaria que pegasse depois e tenta ver, agora que a gente está conversando aqui, se consegue enxergar isso, tá? Então, estão vendo aqui, ó, o fundo do útero, aqui está o colo uterino e aqui nessa região o endométrio, tá? Qual que é o grande problema na hora de interpretar ali um ultrassom transvaginal, a imagem de útero? É as pessoas acharem que o útero ele vai estar assim, que a gente vai ver assim na imagem, tá? Entenda que isso aqui é só uma coisa de livro, tá? Então, em ultrassom não é assim que a gente vai ver. Como que a gente, então, tem que imaginar que o útero está ali, tá? No ultrassom? É essa figura, tá? Eu gosto de mostrar isso, porque olha como faz mais sentido. Se você conseguir comparar, olha só o endométrio, olha o colo do útero aqui, ó, como que ele termina, tá? E aí, para cá, esse pretinho aqui já é a vagina, tá? Olha só. E se tivesse um DIU? Eu ia enxergar nessa região aqui. Só que o DIU, eu não consigo no ultrassom ver ele nítido. Eu vou ver ali, às vezes, uma marquinha, um borrãozinho, que eu sei que o DIU está ali. Aí eu pego aqui dessa região que eu chamo de do fundo e pego o ponto mais proximal do DIU e com essa medida eu posso dizer se o DIU está bem posicionado ou não. Tá? Então, várias informações aí para vocês, tá? Úteis, né? Eu acho que é do dia a dia, tá? Para vocês compreenderem. Então, eu acho que de ultrassom, o mais importante que eu queria que vocês tivessem, né, na cabecinha, quem ainda tem dificuldade nisso, na prática a gente vai pegar figuras lá dos ultrassons e a gente vai ver, tá? Eu peço para vocês não fiquem confiando só em laudo, tá bom? Laudo às vezes tem muito Ctrl+C, Ctrl+V e de repente na imagem você está vendo uma coisa diferente do que está no laudo, tá? Ou pede para repetir, ou sei lá, né? Mas não confiem 100% no laudo, tá bom? Porque quem fez um laudo é um ser humano que pode ter cometido ali um erro, pode ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V errado, tá? Às vezes pode ser um auxiliar digitando e digita coisas erradas, tá bom? Então, só um alerta para vocês. O que mais no ultrassom transvaginal que eu queria que vocês tivessem uma noção? Isso aqui, ó. O que a gente está enxergando aqui, ó? É um contorninho de um ovário, tá? Então, aqui está um ovário e essas bolinhas pretas, o que são isso aqui? Isso aqui são os folículos, tá? Então, é um ovário com os folículos em desenvolvimento. Muito provavelmente, isso aqui vai ser o dominante que vai romper e ovular, tá? Muita gente olha isso aqui e pergunta se isso aqui eu não posso chamar de microcisto ou policisto, tá? Então, o que seria um ovário policístico? É isso aqui, ó. Percebem a diferença? Olha, no micro, por isso que eu chamo de ovário policístico ou micropolicístico.
olha o tamanho deles, são pequenininhos e muito mais, né? Tanto que a definição, a gente fala que é de 12, né, a 20 folículos, tá? Medindo de 2 a 9 milímetros. Então, teoricamente, o radiologista teria que medir cada um desses aqui, tá? E vocês sabem que na prática é óbvio que não vai acontecer isso. Então, uma outra maneira de eu dar um diagnóstico de ovário policístico na ultrassonografia é fazendo o volume do ovário, né? Espero que quem já estudou isso lembre que o volume, né, o valor é 10 centímetros cúbicos, tá? Então, acima de 10 centímetros cúbicos, eu chamo de ovário policístico na ultrassonografia. Aí eu vou atrás da clínica, se ela fechar os critérios de Rotterdam, eu digo que ela tem a SOP, síndrome do ovário policístico. Se ela não te fechar os critérios, eu vou dizer simplesmente que ela tem ovário policístico, mas não a síndrome, tá? E lembre-se que 30% das mulheres que têm isso no ultrassom não tem a síndrome, tá? Então, ter a SOP, ter o ovário policístico não significa ter a SOP, certo? Muito bem, então vamos continuar aqui. Isso aqui, né? Aí já é um pouquinho mais específico, mas eu acho importante também que tipo de exame, ou de cirurgia, ou de procedimento, que é isso aqui, ó, tá? Que a gente deixa a paciente nessa posição no centro cirúrgico, geralmente, tá? E você vai entrar com um aparelho e vai enxergar o útero lá por dentro, né? Então, para quem não sabe o nome, vamos lá, vamos construindo juntos os nomes, né? Então, lembrando que o útero é ístero, tá? E a gente falou aquela hora que olhar, né, visualizar é oscopia. Então, o nome do procedimento é histeroscopia. Então, o que é histeroscopia? É olhar lá dentro do útero, tá? Para que serve isso? Quando eu dou aula para vocês lá de hiperplasia e câncer de endométrio, eu falo que uma senhorinha teve um sangramento pós-menopausa, aí a gente fez um ultrassom, deu que a parede do útero está muito espessa, muito grossa. O que eu tenho que indicar? Histeroscopia com biópsia, tá? Então, a gente entra com a câmera, olha lá dentro, se tiver alguma coisa, a gente vai lá e tira um pedacinho, tá? Seguindo o raciocínio lá da colposcopia. Vamos ver a imagem, tá? Olha aqui, isso aqui é um câncer de endométrio, tá? Essa imagem toda irregular, tá? A gente vê alguns vasinhos de sangue aqui, tá? Mas para quem não tem experiência com isso, ou quem nunca viu, não vai compreender o que é. Então, entendo que quando vocês estudarem uma doença, se no local que vocês estiverem estudando não fizer a comparação com o normal, vocês vão atrás e vão ver o que é o normal. Então, o que seria um útero normal? Olha a diferença agora. Então, isso aqui é uma cavidade uterina. É isso, essa região que eu estou enxergando aqui. O que são esses pontinhos aqui, esses buraquinhos pretos? Aqui é o ósteo tubário. Então, aqui é o ósteo tubário esquerdo, ósteo tubário direito, tá? E aqui é a cavidade endometrial. É aqui que é gerado um bebezinho. Olha a diferença disso aqui. Eu esperaria que ele tivesse assim. Já que tem essa monte de massa, o que eu tenho que fazer? Ir lá e tirar um fragmento, que é fazer uma biópsia endometrial, tá? E quando eu não tenho uma esteroscopia? Então, eu estou trabalhando num centro que esteroscopia é muito difícil de eu conseguir. O que eu posso fazer? Eu posso tentar entrar com uma cureta, fazer uma curetagem, eu raspo esse material e tento ver se a histologia me ajuda, tá? Mas o padrão ouro para a patologia do endométrio chama-se histeroscopia, ok? O que mais que eu posso enxergar numa histeroscopia, tá? Isso aqui, ó. Estão conseguindo enxergar o que é isso, tá? Então, claro que vamos imaginar que a gente está olhando aqui, né, de baixo para cima. Então, isso aqui é um Mirena, né, um DIU. Olha aqui a parte, as perninhas do DIU. Olha como que ele fica lá dentro da cavidade. Então, uma perninha de um lado, a perninha do outro. Então, ele se encaixa mais ou menos aqui nessa região próxima do ósteo. Por isso que a gente costuma dizer que para um DIU ele se deslocar, geralmente é nos primeiros 20 a 30 dias. Depois que passou disso, se essas perninhas se encaixarem aqui, como que esse DIU vai sair, né? Só se você for lá na cordinha dele, no fiozinho e puxar, porque olha como que ele fica encaixado, tá? Então, para quem nunca viu um DIU numa esteroscopia, aí quando eu mostrei isso aqui uma vez numa aula, depois veio um aluno me perguntar se quando a gente faz o exame especular, a gente consegue ver também mais ou menos isso. Entendam que não, né? Quando a gente faz o exame especular, a gente vê aquela imagem do fiozinho da cordinha por fora. Para eu enxergar isso aqui, eu tenho que ultrapassar, olha onde que eu estou entrando com a câmera, lá dentro do colo, tá? Então, quando eu faço o exame especular, eu não vou enxergar. Se eu enxergar o DIU ou Mirena, né, significa que ele está fora do lugar. Pode tirar e colocar outro, porque ele vai estar fora do lugar. Eu só posso visualizar a cordinha ou o fiozinho dele, ok? Então, detalhezinhos, mas que às vezes algumas pessoas podem confundir um pouco, tá? Muito bem, então isso aqui também é um procedimento de ginecologista, não é para um clínico geral, mas só mais uma vez para ilustrar para vocês.
Agora tem uma outra coisa, um exame também que a gente tem, infelizmente, tem aumentado muito o número de solicitações, que é isso aqui, tá? O que é esse exame? Ó, eu quero ver se essa trompa uterina, se essa tuba uterina dessa paciente não está obstruída, tá? Então, o que eu faço? Eu entro com um catéter aqui no colo, injeto o catéterzinho aqui, ó, nessa figura de baixo, injeto contraste, e aí eu tiro vários raios-x da pelve da paciente, e aí eu vou enxergar se esse líquido ele extravasou. Se o líquido de um lado e de outro extravasar, significa que a trompa não está obstruída. Então, significa que, tá, que eu estou estudando ali, a permeabilidade tubária está funcionando. Quando que eu peço esse exame? Se eu estou suspeitando ou se a paciente tem um diagnóstico de infertilidade, né? Paciente não, né? Vamos melhorar. Se o casal for um casal infértil, tá? Então, se a gente estiver tratando de uma infertilidade conjugal, um dos exames que a gente pede é isso aqui, tá? Vamos tentar treinar, então, pelo nome, para quem não está familiarizado. Como que eu chamo o nome do exame em que eu vou estudar o útero e a trompa? Lembrando que o útero, do grego, é ístero. Trompa é salpingo, né? Então, eu vou descrever, ou seja, eu vou fazer uma grafia. Então, é histerosalpingografia. Então, o que é o exame histerosalpingografia? É descrever, tá, a cavidade uterina e a trompa. Se o contraste passar e extravasar de um lado e de outro, significa que a trompa está funcionando beleza. Nesse caso da figura, olha o que acontece. O contraste chega aqui e para. Então, está até descrito aqui na figura, isso é uma obstrução tubária. Provavelmente essa paciente ou teve uma tem uma endometriose, ou teve uma doença inflamatória pélvica, tá? E aí vai dar essa alteração, tá? Mas vamos ver, isso aqui é uma figura. Agora vamos ver uma foto, né, de um exame real. Seria isso aqui, ó. Então aqui está o catéter inserido, aqui está a cavidade, tá? Olha a cavidade aqui endometrial, e olha que o contraste ele vem, ultrapassa e extravasa de um lado e extravasa de outro. Por que ele forma esse formato irregular? Porque entendo que aqui ele caiu na cavidade, então ele está na cavidade peritoneal e está se espalhando tudo, tá? O importante é saber que ele veio e ultrapassou, tá? Mas o que seria um exame alterado? Olha a diferença. Então o contraste veio aqui para a esquerda, olha o que ele fez. Ele veio e extravasou tudo aqui, ó. Então isso aqui ele está extravasando na cavidade peritoneal. Então o lado esquerdo está ótimo. Eu chamo isso, tá? Só um detalhezinho aí para quem já estudou, chama prova de Cote. Prova de Cote positiva significa que o contraste passou, tá? Agora olha na direita o que está acontecendo. O contraste vem e parou aqui. Então essa paciente tem uma obstrução tubária direita, tá? Quem que me diz isso? Histerosalpingografia. Tá? Aí, se der essa alteração, aí eu vou ter que indicar uma videolaparoscopia, enfim, aí eu vou ter que seguir aqui a minha avaliação, tá bom? Então, quando alguém falar, né, e geralmente os pacientes reclamam porque esse exame dói pra caramba, tá? Você imagina jogar um líquido dentro do útero e ele começa a distender o útero ali. Então, geralmente, os pacientes reclamam de bastante dor, tá? Histerosalpingografia. Muito bem. Então, com isso, a gente finalizou a parte de ginecologia, tá? Então, é até difícil a gente selecionar algumas coisas, né? Eu queria tentar fazer algo um pouco mais rápido, não consigo, né? Mas tentar mostrar alguma coisa de exames, tentar... eu sempre falo que toda a conversa que a gente tem aqui, aulinha, enfim, a ideia é que uma coisa, um conceito que você aprenda que você não soubesse, isso para mim já está valendo, tá? Porque de repente tem alunos aqui do quinto, sexto ano que já passaram e já estudaram, talvez algumas coisas sejam bem básicas, mas se um detalhezinho ali a gente conseguir pegar, eu acho que já conseguimos aí nosso objetivo, tá bom? O que eu vou só descrever rapidamente com vocês aqui? Algumas coisas agora da obstetrícia. Então, até agora a gente falou da ginecologia, agora da obstetrícia, tá? Da obstetrícia, então, tá aqui o nosso bebezinho, tá? Então, vamos mudar um pouquinho o foco. Bom, vocês lembram que quando a gente faz uma consulta de pré-natal, a gente faz lá toda a conversa inicial e vamos para o exame, tá? O que é no exame físico a gente faz para fazer, por exemplo, uma ausculta do bebê, né? Vocês lembram o que é isso aqui? Como que eu chamo isso aqui? Né? Isso aqui é o que a gente chama de manobras de Leopold, tá? Ou, para ser mais completo, seria manobras de Leopold-Zeifel, tá? Um outro nomezinho que vai junto aqui, mas popularmente manobras de Leopold. Qual que é a ideia dessas manobras? É a gente fazer a palpação fetal para tentar identificar exatamente isso, como que o bebê está posicionado lá dentro, tá? Então, o que é isso? Isso é o que a gente chama de estática fetal, tá? É para saber a situação,
apresentação, posição, para quê? Para a gente poder fazer uma boa avaliação. E aqui numa consulta de pré-natal, o que eu gostaria realmente de saber é isso aqui, ó, onde está o dorso do bebê. E como que eu faço? Na segunda manobra. Então, o que é a primeira manobra? Eu determino o fundo uterino. Então, eu vou com as mãos assim, né, palmadas, e vou lá e tento sentir aonde que termina o útero, tá? E é justamente nessa marcação que eu vou pegar uma fita métrica e ir lá até a borda superior da sínfise púbica, que fica aqui embaixo, e eu vou ter o que a gente chama de altura uterina, tá? Então, na primeira manobra, ele já me ajuda nisso. Segunda manobra, eu deslizo a mão de um lado e de outro, e eu vou tentar sentir um lado vai estar mais regular, o outro vai ter mais irregularidades. Ó. Então, essa imagem que eu queria que vocês lembrassem quando vocês forem fazer a palpação. Então, esse lado vai estar bem regular. Olha esse lado, vai ter perninha, bracinho, então a sua mão vai afundar um pouquinho mais. Então, o lado que está mais regular eu chamo de posição. Aí eu vou pegar o sonar e vou colocar bem nessa região aqui, ó. E aí o coraçãozinho vocês vão pegar imediatamente, tá? Então, uma boa palpação, uma boa manobra, você não ficar perdendo tempo tentando achar o coraçãozinho do bebê. Tá? Terceira manobra, eu venho com uma mão e pego no que a gente chama de apresentação. Então, eu vou com a mão dessa maneira e eu vejo se a apresentação está fixa ou móvel, tá? Se eu pegar na cabecinha, geralmente a cabecinha que está ali para baixo, e não se movimentar, significa que o bebezinho já está encaixado, tá? Ou seja, ele já está insinuado na pelve materna. E a última manobra, que é aquela que está caindo em desuso, você vira de costas para a paciente, introduz a mão entre o osso e osso da pelve, né? E a cabecinha do bebê e vê se uma mão encontra com a outra. Ou seja, se tem espaço lá por dentro, na pelve da mulher. Se não tiver esse espaço, eu reforço que o bebezinho está insinuado, tá? Por que eu digo que essa manobra está caindo em desuso? Ela não traz benefício praticamente nenhum para a gente, tá? Porque se eu quiser saber se o bebê está bem encaixado, tá, eu posso fazer um toque vaginal. Aí é muito mais simples, tá? Do que ficar enfiando a mão entre o bebê e o osso e apertando lá por dentro. Ok? Muito bem. Então, a manobra de Leopold, um dos objetivos, tá? Como eu disse para vocês, é fazer isso aqui, ó, a altura uterina, borda superior da sínfise púbica até onde termina o fundo do útero. E aí eu vou ver se essa medida está compatível com a idade gestacional. Lembrando que entre 20 até 32 semanas, mais ou menos, a cada semana corresponde 1 centímetro aproximadamente, tá? Um outro objetivo importante é saber essa questão do crescimento, né? Como eu disse. Lembrando que tem 2 marcos que eu gostaria que vocês lembrassem, né? Isso eu pergunto bastante quando a gente faz lá o pré-natal, com quantas semanas o útero sai da pelve feminina, tá? E aí nesse desenho aqui não está tão visual, mas assim, com 12 semanas. Então, geralmente, a partir de 12 semanas, eu já consigo palpar o útero acima da sínfise púbica, tá? E é justamente por isso que é a partir de 12 semanas que eu consigo escutar o coraçãozinho com esse aparelho aqui, que a gente chama de sonar Doppler, tá? O sonar que a gente chama, tá bom? E outro marco que eu queria que vocês lembrassem é quando o útero atinge o umbigo, a cicatriz umbilical, que é em torno de 20 semanas. Tá? Então, com 12 sai da pelve, aproximadamente com 20 semanas, eu espero que esteja mais ou menos na altura da cicatriz umbilical. Tá? E aí, só por a título de curiosidade para alguns, lembre-se que antigamente não tinha esse sonar disponível, né? O que tinha é aquele copinho, parece uma taça, né, de tomar ali ó, uma bebida, né? E isso daí eu chamo de estetoscópio de Pinar, tá? Para quem nunca viu, era assim que a gente tinha que fazer. A gente não, né? Eu não cheguei a pegar esse tempo, mas que se fazia, né? A ausculta, você coloca lá onde você achou que está o dorso do bebê e a outra extremidade ali menor você coloca na sua orelha e sem colocar a mão para não atrapalhar a propagação do som, você vai com a cabeça, você vai deslizando ali para tentar achar os batimentos, né? A residência, no meu R2, a gente treinava lá alguma coisa, né? Tinha um pinarzinho, né? Confesso para vocês que você tinha que ficar imaginando ali, né? Mas numa emergência aí, se precisar, saibam que existe. Só que isso aqui eu consigo escutar mais para frente, a partir de 18, 20 semanas só, tá bom? Então, essas diferenças do sonar e do pinar. Muito bem. Outra coisa também que é importantíssimo, quem aí já passou aí do 5º ano, já passou na maternidade, sabe que esse exame aqui é dia a dia, né? Esse exame é o tempo todo, chegou grávida na maternidade, depois de uma certa idade gestacional, vai fazer esse exame, né? Como chama esse exame? Que a gente coloca 2 transdutores na barriga da gestante, tá? Um vai lá no fundo, tá? É o fundo do útero, e o outro vai aqui onde que a gente pegou o coraçãozinho, né? A Vitória já colocou ali que não aguentava mais, né? É o que a gente chama de cardiotocografia, né? Então, Vitória, realmente eu brinco que
passou grávida na frente da maternidade, já pegam ela, puxam para fazer uma cardiotocografia, tá? Então, para que serve esse exame? É um excelente exame para avaliar a vitalidade fetal, para ver se o bebezinho está bem. Então, vamos entender bem simples o que é esse exame. Então, esse transdutor de cima, ele é registrado nessa parte de baixo que avalia a contração. Então, à medida que o útero contrai, essa linha ela vai subindo. Então, vai dar uma noção para a gente de contração, tá? E esse transdutor de baixo é onde está o coraçãozinho do bebê, tá? Então, a gente registra aqui em cima. Por isso, ó, cardio de coraçãozinho. Toco, né, na obstetrícia a gente fala que toco é contração, tá? Por isso que quando eu quero inibir uma contração, eu faço uma tocólise, né? Eu paro uma contração, tá? Então, assim, toco em obstetrícia vai ser contração. Então, cardiotocografia. Eu vou descrever o coraçãozinho do bebê associado às contrações, tá? Então, isso é cardiotocografia. E aí, dependendo dessa correlação entre os batimentos e as contrações, eu posso ter alguns diagnósticos. Então, essa cardiotocografia, né? Mais uma vez, reforço, eu não vou poder dar uma aula de cardiotoco, porque senão seria no mínimo 1 hora e meia de cardiotocografia, tá? Mas simplesmente assim, essa cardiotocografia de cima está normal. Por que está normal? Porque está variando bem, ou seja, está rabiscando bem, tem aceleração, que é quando essa ondinha vai para cima, não tem desaceleração, tá tudo certo, tá? Agora, essa de baixo, existe uma situação que a gente chama de desaceleração, que a gente chama de DIP. E olha que cuidado que vocês têm que tomar. Hoje mesmo, aqui na discussão, eu já falei aquela hora que quando a paciente tem dor à mobilização do colo, pode ser endometriose ou pode ser DIP. Então, entendam que DIP pode ser doença inflamatória pélvica, quando eu estou falando lá de dispareunia, e DIP pode ser aqui, como essas desacelerações intraparto aqui, que pode ter numa cardiotocografia. Por isso que a gente diz para vocês, para quem aí for fazer prova de residência em breve, nunca abreviem conceitos, exames. Por quê? Porque olha aí, ó, você colocar DIP, eu não sei se você está falando de doença inflamatória pélvica ou desaceleração intraparto, tá? Mas na cardiotoco aqui, então, tem uma DIP que a gente chama de DIP2. Aí depois vocês vão estudar, mas o que significa isso? À medida que tem a contração, percebam que ó, essa paciente, ela está tendo contração. Como que eu sei? Ó, sobe, desce, aí passa um tempinho, tem outro. E toda vez que ela tem contração, um tempo depois, o bebê tem desaceleração. Olha o batimento do bebê, ele foi de 160, caiu para 80. Coraçãozinho do bebê batendo em 80, porque o negócio não está muito bom não, tá? Aí sobe um pouquinho. Aí a paciente tem contração, passa um tempinho, olha o que acontece. Desaceleração. Quando acontece isso, então eu chamo de DIP2, tá? Eu digo que o bebezinho está em sofrimento fetal agudo. Então, olha que exame bom, tá? É um exame, assim, bom, só que ele tem um problema. Ele dá muito falso positivo. Então, muitos bebezinhos que vão dar essa alteração, na verdade, quando vão nascer, o bebê está ótimo. Foi só um falso positivo. Mas, enfim, é um exame super simples. Olha como que você faz. Você coloca a faixa, né? Geralmente são os internos que fazem, então, por isso que alguns internos quando faz muito disso, não gostam muito, porque às vezes passa o dia inteiro colocando essas faixinhas nas grávidas, tá? Mas é um exame super bom para a vitalidade, ok? Então, cardiotocografia, quando vocês passarem na maternidade, vocês vão enjoar de ver isso aqui, mas nunca vão para um ambulatório de GO sem saber cardiotocografia, porque vocês vão ver um monte desse exame. Se você pegar isso aqui e tiver grego para vocês, né, vocês não estar aproveitando nada, tá bom? Tá? Mas um exame não é difícil de interpretar, não. Muito bem. Uma outra coisa também que é do dia a dia da obstetrícia da maternidade é isso aqui, né? Ó, enfiar 2 dedinhos lá na vagina e fazer o que a gente chama de toque vaginal. Só que aqui é um pouquinho diferente lá do ginecológico. Aqui eu quero ver dilatação. Então, olha quando eu fizer um toque, a cabeça do bebê, fiz um toque, o meu dedo não entra absolutamente nada. Eu vou dizer que o colo está impérvio, ou seja, está fechado. Mas ó, à medida que o trabalho de parto vai rolando, olha o que vai acontecendo. Quando eu colocar aqui praticamente 2 dedos, eu vou dizer que tem 3 centímetros. Então, entrou os 2 dedos, entrou ele certinho lá no colo, eu vou dizer que tem 3 centímetros. Aí muita gente pergunta, mas como que eu sei que tem 3 centímetros? Você vai pegar uma reguinha e vai ver quantos 2 dedos seus tem de medida, tá? Pode ser que o seu tenha 2,5, se você tiver o dedo pequenininho, então você não vai falar que é 3. Então você vai ter a sua medida. E à medida que vai abrindo, vai fazendo o toque, vai abrindo o dedo, olha o que vai acontecendo. Aqui é 5 centímetros. E quando dilata tudo, ó, 10 centímetros. Claro que, imagina você introduzir o seu dedo, você não está nem enxergando lá dentro, aí você vai abrir o seu dedo, lá dentro você vai dizer quantos centímetros. Entendo que é uma coisa, não é tão objetiva isso, né? Então, eu queria só que vocês tivessem ideia
essa figura aqui, ó. Para quem tem dúvida o que seriam as dilatações, seria isso aqui, ó. Então, tinha até em maternidades, tem isso aqui, você vai lá e coloca o seu dedo e vê mais ou menos quanto que daria, tá? Então, 2 centímetros, 3, 4, tá? Então, só não se esqueça o seguinte, nunca vocês vão introduzir 3, 4 dedos, tá? Porque às vezes na hora de uma passada de caso, eu já vi aluno falando, deu 3 dedos de dilatação. Não existe 3 dedos de dilatação, né? Porque se você está falando 3 dedos, significa que você fez isso aqui, ó, e jamais você vai fazer. Você vai colocar 2 e vai abrir seu dedinho lá dentro dessa maneira, tá? Para facilitar a introdução e a abertura lá por dentro, tá bom? Então, esse é o toque vaginal da obstetrícia. Muito bem, só para a gente finalizar agora, tá? Vocês estão muito quietinhos, espero que vocês estejam entendendo, né? Que não seja muito rápido aí, que não seja, né? Mas só dando uma pincelada aí em procedimentos, tá? Bom, então para finalizar, o que eu só queria... 3 coisas, 3 procedimentos da obstetrícia que eu vou mostrar, eu queria ver se vocês sabem dizer o que é isso, tá? Então, o primeiro é fácil, tá? O que seria mais ou menos isso? Então, a gente introduz... Tá rolando o trabalho de parto lá. Por algum motivo, o bebezinho enroscou, tá? O que é isso aí? Exatamente, Vitória, é o que a gente chama de fórceps, tá? Então, você pode chamar tanto de fórceps ou fórceps, é a mesma coisa. O que é isso? É que as pacientes falam que o bebê nasceu a ferro, né? E algumas pessoas falam de uma maneira até como se fosse pejorativa, né? O médico arrancou meu bebê a ferro. E quando eu escuto isso, quem já passou em ambulatório e teve a chance de estar junto comigo, sabe que no mesmo momento eu já digo o seguinte, olha, na verdade, então, provavelmente o médico ou a médica salvou a vida do seu bebê. Porque fórceps, pessoal, entendo que não é uma coisa que a gente fica fazendo do dia a dia porque gosta, né? Se precisou usar fórceps, é porque o negócio apertou, tá? É porque o negócio não estava indo bem, e se de repente não fizesse isso, esse bebezinho poderia morrer. Então, olha só o fórceps, o que a gente faz? A gente tem que encaixar, são 2 colheres, uma de cada lado na cabecinha do bebê, tá? E tem que fazer essa pega. A gente chama biparieto malo mentoniana. Olha que nomezão. Mas olha, o nome está dizendo que faz, ó, biparieto malo mentoniana. Se você não pegar dessa maneira, e como que eu vou saber como que o bebezinho está lá dentro? No seu toque vaginal. Lembra quando você estuda estática fetal, existe lá as suturas, né, fontanelas, então tem o lambda, tem o bregma, tem a sutura sagital. Bom, aqui vocês obrigatoriamente têm que saber fazer. Porque se você não souber para onde está a cabecinha do bebê, você corre o risco de pegar esse ferro e fazer locar no rosto do bebê. Aí quando você apertar, você esmaga o rosto do bebê. Simplesmente, aí você pode terminar de matar o bebezinho, né? Eu estou dizendo dessa maneira dramática, né? Não é para assustar ninguém, mas é só para entender que quando a gente vai lá e fala aquelas coisas chatas, né? Variedade de posição, occipito esquerdo anterior, occipito púbico. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: se você não for GO, tudo bem, mas se você for GO, não tem como você não saber aplicar um fórceps, porque isso aqui salva vidas, né? Então, mais uma vez, reforço, a gente não aplica em todo mundo, até porque um dos critérios de aplicar, olha que interessante, quando você vai ver nos livros, um dos critérios para eu aplicar fórceps é saber variedade de posição. E é óbvio, né? Se eu não souber para onde está a cabeça do bebê, como que eu vou alocar uma colher de um lado de outro e puxar o bebê? Tá? Então, fórceps, importantíssimo saber a posição, a anatomia que o bebezinho está lá dentro, tá? Outras condições para aplicar fórceps, olha como tem sentido. Tem que ter dilatado tudo. Porque vocês concordam? Como que eu vou passar um ferro ali se tiver colo ainda, tá? Então, quem estuda, sabe estudar direito, compreendendo, geralmente não se enrosca nesses assuntinhos aqui não, tá? Agora, se você for decorando tabelinha, aí, infelizmente, vai, né? Provavelmente vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça aí nos estudos, né? Muito bem. Outra coisa que eu queria que vocês, né? Não sei se está dando para enxergar direito aqui, então eu vou até ampliar o que é esse material que está na mão aqui do obstetra ou da obstetra. É isso aqui, ó. Muito bem. O que é esse negócio aqui que a gente, né? Para que serve? O que é isso aqui, né? Só dando um tempinho para ver se alguém vai dizer ali, que fórceps o pessoal sabiam, mas o que é esse instrumento? Bom, vamos lá. Isso aqui é um instrumento, estão vendo? Olha a ponta como ela é super ali afiada, né? Você imagina, tá? Isso, estoura a bolsa amniótica, isso mesmo, né? Isso aqui, então, agora só falando em outro termo, tá? Então, lembra que cortar, fazer corte, é tomos, né? E aí tem várias aplicações, mas tomos é cortar. Então, eu cortar a bolsa, então é o que a gente chama de amniotomia, né? Amniotomia, o que é? É o procedimento de eu ir lá e romper a bolsa. Antigamente, se faziam
Isso aí, gente, é uma pinça para abrir a bolsa. Antigamente, se fazia quase que de rotina. A mulher chegava na maternidade, o obstetra queria acelerar o trabalho de parto, ia lá com esse negócio aqui que a gente chama de amniótomo, né, ó, o procedimento é amniotomia, o nome da pinça é amniótomo. Então, ia lá com o amniótomo, rompia. Para quê? Antigamente se acreditava que se rompesse bolsa, o trabalho de parto acelerava um pouco mais, né? E, na verdade, pode até acelerar um pouquinho, mas é tão pouco que não justifica sair rompendo bolsa de todo mundo, tá? Então, a gente deixa reservado isso só em condições extremamente necessárias. Então, por exemplo, a mulher está lá no trabalho de parto enroscado, não está tendo contração suficiente, de repente você quer romper bolsa para ver se ajuda nas contrações, até pode, mas romper em todo mundo, tá? Então, a obstetrícia moderna, pessoal, entendo que assim, é aquela coisa que não é tudo o tempo todo. Então, por exemplo, a episiotomia, né? Hoje eu vejo muita gente achando que episiotomia é violência obstétrica, né? É um crime. Na verdade, assim, fazer em todo mundo não é indicado. Mas quando tem necessidade, às vezes a episiotomia é importante, tá? A amniotomia, mesma coisa, tá? Só que olha só, se você não tiver uma noção do que você está fazendo, você imagina essa lâmina passando na cabeça do bebê. Você fura a cabecinha do bebê. Tá? Então você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Então, às vezes, você chega bem perto da cabeça do bebê. Aí o que, que você faz? Você desloca para essa região do ladinho aqui, onde tem mais líquido, e faz. Ele é tão afiado que você encostou ali, você rompe bolsa. Tá? Já teve várias situações de, às vezes, algumas alunas com a unha comprida, na hora de fazer um toque, se tiver com a unha muito pontuda, a própria unha da pessoa pode romper bolsa, tá? Então, só tomar esse cuidado, ou se mesmo não tem unha muito comprida, mas se você vai fazer um toque muito agressivo, você vai lá e pode romper bolsa. E às vezes não era para ter rompido naquele momento, tá bom? Então, só ter essa noção. Então, isso aqui é o que a gente chama de amniótomo, tá? E a última coisa é isso aqui, né? Isso aqui eu vou dizer que é legal porque é gostoso até de fazer isso, né? Claro que da mesma maneira que o FORSP, que o amniótomo, não é para todo mundo, tá? Mas tem algumas situações que o bebezinho, a cabecinha está enroscada lá. O que eu posso fazer? Eu posso usar esse instrumento, tá? Que seria mais ou menos isso, tá? Exatamente, Vitória. O que é isso aqui? Eu crio um vácuo, né? Olha só, eu acoplo isso aqui na cabecinha do bebê, e aí eu vou insuflando isso aqui, tem vários modelos, para quê? Para eu criar um vácuo. Então suga a cabeça do bebê. Aí quando cria esse vácuo, você vai e puxa, tá? Por isso que o nome disso, como que chama? Vácuo extrator, tá? Então o que é o vácuo extrator? Você tira criando o vácuo. Qual que é o grande problema? E aí, por isso que eu quis finalizar, né? O Marcos falando ali que os pediatras odeiam, né? Por que, Marcos, os pediatras odeiam? Na verdade, não é nem só os pediatras, às vezes as mães odeiam também. Por quê? Porque às vezes a cabeça do bebê sai igual um cone, tá? Por quê? Porque ele aspira ali. Só que, por isso que eu brinco, né, que eu acho legal, porque é até gostoso, mas assim, gostoso no sentido de alívio. Porque se eu estou aplicando isso, vamos pensar o mesmo raciocínio. E o Johnny está falando ali, ó, ele faz a mesma função do FORSP, o Johnny é exatamente a mesma função. Só que é um pouco mais simples, né? E eu tenho um pouco menos risco de traumatizar a cabeça do bebê. Só que, olha só, se eu colocar esse vácuo, imagina se eu não sei muito bem fazer um toque, e eu acoplo aqui, por exemplo, nessa fontanela, que eu chamo de bregma, tá? O que vai acontecer? Eu vou aspirar o conteúdo cerebral do bebê. Então, vocês acham legal aspirar conteúdos? Então, jamais vocês vão poder aplicar um vácuo extrator se você não souber o que você está tocando. Então, você vai colocar, vai inserir aonde? Entre o lambda, que está aqui atrás, e o bregma. Nessa figura, sendo bem rígido, ela não está nem tão correta. Esse vácuo ele teria que estar um pouquinho mais aqui, que seria entre o bregma e o lambda. Porque se colocar no meio da fontanela e puxar esse vácuo, ele puxa, tá? Parênquima cerebral junto, tá bom? Então, entendam o seguinte, eu volto a reforçar. Para que serve isso? É naqueles casos que por algum motivo enroscou o trabalho de parto e eu preciso agilizar um pouquinho ali, porque o bebê já não está tão bem, e eu não sei aplicar um FORSP, por exemplo, ou não tem um FORSP disponível, tá? Ou o médico, o GO é recém-formado, não tem experiência com FORSP. O vácuo extrator é mais simples, desde que você tenha essa noção aqui da anatomia e na hora de aspirar, você respeitar, tá, a saída do bebezinho ali para não dar lesão, enfim, outros problemas, tá? Isso então é um vácuo extrator, mesma função praticamente idêntica ali do FORSP, só que é um pouco tecnicamente mais simples, só que a cabeça do bebê sai às vezes igual um conezinho. Simplesmente tranquiliza a mãe, né, que 2, 3 dias a cabecinha já volta ao normal, tá? Mas volta a reforçar, né? Então, até o Marcos brincou ali que os pediatras odeiam,
pensando assim, em termos de GO, também a gente não gosta de usar esse método, mas eu reforço, é um método que pode salvar vidas, eu posso tirar esse bebê e não deixar ele, por exemplo, ter uma paralisia cerebral. Então, entre ter uma paralisia cerebral e uma cabeça igual um conezinho por 2 dias, a gente faz uma troca boa ali, tá bom? Então era isso, gente. Tentei aí, né, dentro do que eu programei mais ou menos realmente 1 horinha, mais que isso a gente sabe que nosso cérebro já não funciona tão bem, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí, tenham lembrado alguns procedimentos, quem de repente ainda não passou pela GO, fiquem tranquilos que vocês vão ver muito tudo isso aí que a gente está falando, então, cardiotoque mais da maternidade, mas manobra de Leopold, auscultar coraçãozinho, coletar Papa Nicolau, tá? Enfim, são coisas do dia a dia, ultrassom, lembra, né, que eu pedi para quem tiver um ultrassom, tenta dar uma olhada para ver se você consegue compreender melhor aonde está o seu útero, tá? Enfim, e qualquer dúvida a gente está à disposição aí, tá bom? Gente, obrigado aí pelo retorno de sempre, obrigado mais uma vez aí o pessoal das 2 ligas aí pelo convite, tá? E a gente está sempre à disposição aí, tá bom? Até a próxima então, gente. Obrigada, doutora, a aula foi ótima. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. É isso. Sempre um prazer aí, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí, tá? Gente, obrigado. Isabelle, só aproveitar um detalhe, como tem várias pessoas aí que já acompanham, na semana que vem a gente vai ter uma jornada pela LASMIN, tá? De atualizações de obstetrícia, uns temas bem legais, interessantes, cirurgia fetal, né? Que é uma coisa super atual e muito interessante. Vai ter uma palestra sobre Covid na gestação, então, importante. Eu vou falar, já dizendo o meu assunto, sobre parto vaginal e cesariano, tá? Então, tentar ali aquelas coisas de mito e verdade, tentar tirar alguns conceitos aí errados que estão tendo hoje em dia do parto, né? Às vezes o parto humanizado, o que realmente é um parto humanizado? Para a gente como médico, tá? Tentar passar sempre uma informação mais correta possível, tá? Então, essa né? Então, estão todos convidados, né? Então, acho que só tem que fazer a inscrição lá na LASMIN, depois o pessoal dão, né, os detalhes, tá? Então, espero encontrar vocês aí, tá? Eu costumo brincar, gente, assim, que a gente tem as ligas são divididas, mas para mim é tudo uma coisa só, né? Então, assim, são vocês, não é? A liga é um motivo para a gente chegar aqui, né? Mas, enfim, independente da faculdade, quem quiser participar, eu sempre falo que são sempre bem-vindos, né? Tá bom? Gente, um beijão para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Obrigada, doutor. Boa noite. Beijão. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, gente. Até mais.